Sejam bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Sou Mário Vasconcelos e hoje temos como convidada Patuxa Ferreira dos Santos. Nesta série dedicada a Lisboa dos anos 80, vai falar-nos como eram as grandes festas de sociedade e a organização de outros eventos na época. Antes de mais, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada também por me terem convidado. Tenho todo o gosto em estar aqui. Portanto, esta é uma série dos anos 80, mas eu gostaria de recuar umas décadas antes para lembrar duas ou três grandes festas que Lisboa organizou. A Festa Patinho e a Festa Schlumberger, que fizeram aterrar o Jet Set internacional em Lisboa. Com a década de 70 as coisas acalmaram. Veio a Revolução, Claro. muita gente também foi para o Brasil, pessoas influentes, e acho que chega à década de 80 com uma euforia e uma vontade novamente de viver em festa. É, Festejar. exatamente. Foi assim, não foi? Que Foi. os anos 80. Os anos 80 foi, eu acho que sim. Essas duas festas que referiu dos anos 60, nessa altura eu era uma criança, portanto não dei por elas. Mas a partir de facto dos anos 80, ouvi falar muito dessas festas e o impacto que tiveram na sociedade e o glamour que tudo aquilo foi. E de facto, nos anos 80, depois do PREC se ter, ter acabado, houve de facto uma grande euforia e as pessoas começaram todas a ter uma grande vontade de fazer festas, de festejar, tornar a fazer casamentos com muito mais impacto, com muito mais convidados, com muito mais decoração, com muito mais produção e festas, festas no geral. Portanto, houve uma grande vontade de fazer um volte-face naquele vazio que foi os anos 70 em termos de festejos, não é? Que foi uma época difícil em Portugal e, portanto, a partir dos anos 80 tudo recomeçou. Tudo recomeçou e nessa década começaram a aparecer muitas pessoas com poder económico, mas que eram consideradas emergentes e que viram nessa forma de festas uma maneira de aparecerem. Era assim, independentemente das pessoas mais convencionais que enfim, voltaram a dar as suas festas. Bom, nunca tinha pensado Deste nessas ponto de vista. circunstâncias, nessa Uhum. perspectiva. Mas de facto, o que é que eu acho? Acho que de facto que as pessoas que tinham poder económico e que já tinham e que continuavam a ter, que quiseram recomeçar também a fazer as suas próprias festas, evidentemente que também apareceram pessoas, que nessa década que também começaram a ter dinheiro por, variedíssimas razões, abriu-se um leque muito maior, que começou a partir daí, que continua, a a todos os géneros de pessoas que querem, de certa forma, festejar alguma coisa, ou um casamento, ou os seus anos, ou os anos de casada, ou simplesmente festejar. Portanto, acho que foi uma coisa positiva. E nessa altura existia o verdadeiro jet set em Portugal. Há pouco Depende falámos depende do que é que sobre. considera jet set. Acho que talvez, tenha começado a partir daí a aparecer esse género de pessoas que faziam questão de aparecer nas revistas, de publicar os seus eventos. Acho que sim, talvez tenha começado nessa época esse conceito do jet set. Hoje dedica-se a esta área de organização de festas e de eventos Uhum. vários, mas o seu percurso não era para ter sido esse, pois não, nos Não, anos 80. não, não, nos anos 80 eu formei-me em direito em 83, e portanto, nessa altura quando tirei o curso e quando me acabei de formar não pensava nisto, não é? Mas, rapidamente percebi que ser advogada não era bem o meu destino, não era o que eu queria. Gostei imenso de ter tirado o curso, para mim era uma coisa bastante importante ter um curso e, portanto, senti-me já realizada pelo facto de ter tirado o curso. Mas depois percebi rapidamente que não era bem o que eu queria para a vida, até porque quando eu acabei o curso, tinha um filho, no estágio tive outro e depois a seguir ainda tive outro. E portanto, optei por desistir de ser advogada e queria me dedicar um bocado bastante aos meus filhos e portanto nessa época tive uma ideia de fazer uma pequena empresa, que ainda não era nada do que eu faço Que é hoje, não hoje, é. exato. Nessa época, em 85, abri uma empresa que, de certa forma, complementava o que a empresa, que nessa altura era praticamente a única, que era nessa época do meu sogro, do 29 Pimenta da Gama, eu complementava um bocadinho com a abertura desta minha empresa, aquilo que ele já fazia, que era de facto a produção das festas todas.
que é que eu fiz? Abri um negócio que era ter tudo o que era o mise en place, pratos, talheres, copos, travessas, castiçais, e que fazia o aluguer dos caterings dessa época. E consegui, de facto, trabalhar bastante para todos esses caterings da época dos anos 80. E, portanto, como esses caterings da época dos anos 80 eram todos os que também trabalhavam com o 29, eu, de certa forma, também estava sempre lá e fui aprendendo muito. Era um mundo um pouco fechado, não era, nessa altura? Era muito mais fechado e não havia praticamente concorrência nenhuma, havia muito pouca. Depois apareceu a concorrência do Campos Henriques também, que foi bom, porque eu acho que sempre que aparece concorrência é uma coisa boa, porque alarga também alarga a escolha do cliente, poder, escolher, e de certa forma também, hum, desenvolve um bocadinho mais, a preocupação de ser perfeccionista, de não se instalar, achar que tudo é um dado adquirido e que não pronto, é dado adquirido e as pessoas instalam-se e de certa forma não evoluem tanto, porque eu acho que se houver concorrência, estamos sempre numa permanente preocupação de evoluir, de não estagnar. Eu acho que isso foi bom. E pronto, nessa época de facto comecei com esse negócio e foi bom, porque eu durante uns anos, vivi disso, não é, ajudou-me bastante também na minha vida pessoal, mas também me divertia bastante, porque ia ia para as festas, via o desenrolar das festas, via as montagens e ia aprendendo bastante, fazia muitas vezes muitas perguntas e aprendi bastante. Acha que nos anos 80, foi quando a indústria de catering se consolidou mesmo? Embora já existisse antes, não é? Sim, mas foi. Foi, e foi uma época de muito glamour, eu acho que foi uma época incrivelmente boa e divertida. As E pessoas estavam felizes nessa época. e falando de glamour, vamos falar de tendências também, porque estamos a falar de uma época que foi muito própria em termos de, as tendências, a estética, as cores muito vibrantes, tudo muito vivo, tudo muito fluorescente. Sim. A composição das mesas, havia moda, pode-se dizer que havia moda na forma de escolher as louças, os padrões, as cores, compor, adornar as mesas. Sim, eu acho que sim, que já havia essa preocupação de haver uma tendência e a tendência passou a ser muito mais, Extravagante e colorida, não? sim, mais sofisticação, Uhum. muito mais sofisticação e uma preocupação em não fazer sempre tudo igual. Ou seja, aquilo não era standard, não as mesas não eram sempre a mesma com as mesmas cores. Imagina, nos anos 70, eu vejo fotografias e nessa época também havia fotografias do que tinha sido feito nos anos 70, era uma coisa muito mais standard, embora muito bonito, claro, mas imagina, as toalhas eram se calhar todas mais amarelas ou a partir dos anos 80, essa tendência foi mudando a pouco e pouco, ou seja, havia mais diversidade da oferta e havia mais preocupação em ser mais criativo nas propostas que se faziam, mas foi uma coisa a pouco e pouco, não foi de repente uma mudança radical, não, foi acontecendo essa mudança. Mas nos anos 80, uma década tão extravagante e tão colorida como disse há pouco, mas havia ainda quem fosse mais conservador e que preferisse se calhar uma linha mais discreta Não, nos isso havia, não, e era a que predominava, era? era uma tendência mais conservadora, mais sóbria, mas pronto, podia ter de vez em quando assim uns lives um bocadinho mais extravagantes, como você diz, mas era uma extravagância contida, não era assim também, na produção da decoração das festas. Mas depois, se calhar as pessoas nas suas toaletes e não sei o quê, Era tudo diferente. já era mais. Mas quem estava no métier, como é que conseguia, de que forma é que conseguia convencer enfim, um cliente mais conservador a produzir de outra maneira, criar um ambiente mais Eu acho que, pronto, nessa época não era eu que fazia eu era assistia e ia aprendendo, não é? Mas eu acho que era uma questão de persuasão, de convencer que aquilo ia resultar bem. E as pessoas acreditavam. estamos a falar de festas temáticas, estiveram muito na moda nos anos 80 e Sim, até mesmo com o dress code dos convidados a condizer. pronto, os casamentos de facto eram provavelmente mais conservadores, mais sóbrios, embora com uma decoração sempre tendencialmente sempre mais sofisticada e com alguns elementos diferentes na decoração. Mas as festas temáticas de facto começaram a aparecer,
tipo tema África, tema O preto e branco, por preto e exemplo. branco, exatamente, lembro perfeitamente de uma festa que era toda preto e branco, e pronto, de facto passou a haver este conceito das pessoas quererem dar festas temáticas, e isso abriu bastante o leque da imaginação e de oferecer coisas de facto mais diferentes, mais extravagantes, mas muito atrativas. E na organização das emendas, também havia moda nisso? O que é que se servia? Elas eram compostas de quê? Em termos de pratos, a forma de cozinhar esses pratos? Sim, havia alguma mudança no sentido, por exemplo, antes dos anos 80, ou no princípio dos anos 80, agora vou-me referir apenas só aos casamentos. Imensos casamentos, ainda havia muitos casamentos que as pessoas não estavam todas sentadas à mesa. Havia assim um misto de algumas sentadas, mas era servido um almoço volante. As pessoas andavam a passear de prato na mão, ainda fui nos anos 80 a alguns casamentos assim. Foi havendo mais toda a gente nas mesas, e isso também foi muito importante até a nível da decoração, porque passou a ser importante criar um espaço maior, onde coubessem as pessoas todas sentadas às mesas. Em termos de decoração e de produção da festa, isso foi bastante importante, porque de facto passou a haver uma preocupação muito maior, na decoração das mesas, porque era mesas para toda a gente estar e, portanto, tinha que haver uma harmonia entre as mesas, as cadeiras que escolhiam, as flores que se punham em todas as mesas, se eram todas iguais, se havia diferenças, umas altas, uns centros mais altos, outros mais baixos, ou seja, havia maior criatividade, maior, preocupação, como é que se decorava o espaço, e era muito mais importante, de facto, ter um espaço maior, portanto, as tendas cresceram, passou a ser muito mais, recorrente ter que ter uma tenda, porque nas salas Era já não impossível. cabiam, portanto, esse conceito de abolir o almoço de pé acabou. Além de que era muito mais no princípio dos anos 80 havia muito mais almoços, e depois a pouco e pouco passou a haver jantares. Isso foi uma coisa bastante importante nos anos 80, porque à medida que os anos iam avançando na década de 80, passou a haver muito mais jantares, passou a haver, o disc jockey e a dança, que no princípio dos anos 80 não havia, os casamentos não tinham DJ, como lhe digo, era almoço, não havia dança, não havia DJ. E, portanto, no final dos anos 80 já toda a gente fazia casamentos em tendas, quando as salas não Não permitiam, não permitia. é, que era a maior parte das vezes, tendas decoradas, mesas decoradas, zona de dança, DJ para dançar. Portanto, isso foi uma tendência que foi acontecendo na década de 80, porque no princípio não era assim. Foi acontecendo, acontecendo, acontecendo. Em relação às emendas, de facto, também houve essa mudança, porque se passou-se do almoço volante, que claro que já havia quem fizesse o almoço, de casamento sentado, mas era menos gente, era uma minoria, porque isso obrigava a gastos muito maiores, porque era obrigatório fazer uma tenda. Portanto, era uma elite que tinha acesso a fazer a festa dessa maneira. Mas a pouco e pouco isso foi alargando. Toda a gente passou a querer fazer dessa maneira. Mas havia pratos que estavam na moda nessa altura e que eram propostos com muita frequência Talvez sim, nessas festas? talvez sim. Uma entrada que havia muito, uma moda que era, por exemplo, umas sopas de peixe, ou umas sopas de lavagante, ou uma entrada de lavagante, e depois um prato de carne. Acho que a pouco e pouco passou a ter, esta tendência de ter uma entrada, bastante rica e boa, para depois haver só um prato principal, e não haver uma entrada, um Prato de prato de peixe, prato peixe, de um prato de carne. carne e uma sobremesa. Não me lembro exatamente quais eram exatamente os pratos que estavam mais na moda, mas eu acho que sempre houve essa tendência de ser, uma entrada boa e rica, como por exemplo essas sopas de peixe, ou uma entrada de lavagante, salada de lavagante, lembro perfeitamente das saladas de lavagante, que eram espetaculares, e depois um prato de carne, que normalmente era sempre um novilho acompanhado de várias coisas diferentes. Mas, nessa altura ainda não se privilegiava como se privilegia hoje os produtos nacionais. Havia ainda muita altura de Não, que acho que que não. era de fora é que era sofisticado e Eu acho que era um bocadinho um 50-50, havia muitas coisas que eram nacionais, porque não tinha como não ser, não é? Até porque, imagino, sei lá, os lavagantes e tudo que era peixe era nacional, como é sim, óbvio. sim. Talvez houvesse coisas que vinham de fora, os foie gras, essas coisas assim, E saindo um bocadinho das festas de casamento, as festas, enfim, temáticas. ou mais sociais, que locais é que estavam na moda nessa altura, nos anos 80 para se darem festas? Bom, Estou a pensar, por exemplo, nas discotecas que entretanto abriram e que estavam muito na moda. a maior parte das vezes, as pessoas que davam essas festas
mais emblemáticas, era nas próprias casas que as pessoas têm. Cascais, na Quinta da Marinha, na Boca do Inferno, no Algarve, na Quinta do Lago, obviamente. Olha, mas no Algarve estamos agora a falar, havia discotecas, que deram festas famosíssimas, não é, nos anos Sim, 80 exatamente, mas também quem tinha casas lá também, né, que sim. eram poucas, não é, também faziam algumas, mas as discotecas do Algarve também. E depois é porque, repara, nessa época as discotecas, em Lisboa e em Cascais eram pequeninas, era o Van Pois. Gogh, era o Stones, eram espaços muito pequeninos que não davam propriamente para fazer umas festas. Bananas apareceu depois, não é? Sim, o Início dos Bananas. anos 80. Sim, no Bananas deve ter havido com certeza algumas festas também um bocadinho temáticas e importantes, mas eu acho que a maior parte dessas festas que marcaram, a década de 80 foram em espaços próprios que as pessoas fizeram, Mais particular. sim, grandes tendas, grandes produções. E a imprensa cor-de-rosa tratava do resto, porque Ah, sim, estamos a falar de uma época em que surgiu sim, sim. começou a surgir a imprensa O cor-de-rosa. Olá, o Olá era Eles era lá Semanário, eles e ela, que eles e surgiram elas, sim, eles imensas e elas. revistas Aham. que as Tinham pessoas muito que gostavam de fazer. se ver, não é? Quer Gostavam, dizer, gostavam. Era. e até muitas vezes convenciam os fotógrafos a publicar as imagens, as É, nessa fotografias altura deles nessa próprios. época era. E, portanto, essas revistas era sobretudo o Olá Semanário e o Eles e Elas que publicavam essas festas. Nessa época as pessoas gostavam de aparecer, porque era uma novidade. Depois, essa tendência também foi mudar. E passando agora para a atualidade, tem uma empresa que quase que domina o mercado, na organização de festas. Há pouco falou Diz sobre o bem seu quais. percurso. Quando é que surgiu a sua empresa, que hoje é uma referência? O percurso da minha empresa também foi uma coisa natural e devagar. Foi devagar, não foi de repente. E também natural no sentido em que eu nunca pensei: "Bom, eu quero chegar ali", as coisas foram acontecendo de uma forma bastante natural, evidentemente com imenso trabalho, com imensa dedicação e imenso esforço, mas honestamente eu nunca tive o fito: "Eu quero ser uma empresa líder no mercado", nunca isso estava na minha cabeça, mas simplesmente foi acontecendo. Portanto, eu tinha essa tal empresa dos pratos, das coisas, dos talheres, não sei o quê, e depois, ao fim de alguns anos, resolvi investir em algumas mesas e cadeiras, porque não, já agora também posso oferecer também as mesas e as cadeiras, e depois, mais alguma coisa dessas que são precisas, que toda a gente precisa para realizar uma festa. E fui a pouco e pouco, portanto, eu sempre fui investindo com aquilo que ia ganhando, nunca fiz empréstimos, nunca fiz nada dessas coisas, ganhava e então investia mais um bocadinho aqui, mais um bocadinho ali, mais toalhas novas, mais materiais novos, era sempre com aquilo que eu ia ganhando a pouco e pouco, ia investindo, ia investindo, ia investindo. E tinha um mercado pequenino, mas que a pouco e pouco ia sempre crescendo, obviamente, não é? Até que chegou uma altura em que tive um boom muito maior, que foi coincidiu depois do 29 morrer, que ele morreu em 2008, até lá eu fazia festas, mais pequenas, não estava no nicho de mercado que pertencia ao 29 e à empresa que ele tinha. Mas depois dele morrer, havia pessoas que começaram a pensar em mim: "Ah, vamos chamar a Patucha, porque se calhar ela também é capaz", e foi assim. E, portanto, a partir do 2009, 2010, eu comecei a fazer casamentos muito maiores, em que era-me pedido um desafio muito maior e muito mais difícil. Nomeadamente ter que fazer as tendas, ter que pensar quem é que me vai ajudar a fazer a tenda, como é que eu vou decorar a tenda, onde é que eu vou implantar a tenda, o que é que eu faço, o que é que eu não faço. E portanto, foi a partir de realmente 2009 que houve um boom enorme na minha empresa, cada vez mais pedidos, mais solicitação, muito mais desafio para mim, sempre um permanente crescimento e sempre a investir mais e aumentar os recursos humanos, cada vez mais, e hoje em dia tenho uma empresa com 40 pessoas, é evidente, tenho um filho meu que é economista e que é um bom gestor e que me está praticamente há 15 anos a ajudar, porque eu sozinha já não era mesmo capaz de gerir uma empresa com esta dimensão. Tem sido uma grande ajuda e todas as pessoas que lá trabalham têm-me ajudado a implantar aquilo que sem eles todos também não seria a empresa que é. O que é que mais gosta de organizar? Casamentos, festas corporativas, ou outro tipo de festas mais Eu especiais? pessoalmente gosto mais de casamentos, embora
também haja alguns, corporativos que eu gosto quando o desafio é mais atrativo, porque às vezes temos corporativos que nos põem um tema, e aí o desafio é muito maior. Por exemplo, no ano passado, o Patek Philippe queria fazer a apresentação de uma loja nova que iam ter na Avenida da Liberdade e que essa loja, por exemplo, estava em obras, não tinha nada, tinha cimento no chão, nas paredes, e era preciso transformar aquilo num espaço sofisticado. Portanto, é um desafio grande. Aí nem sequer fui eu E é sozinha, mais um milagre, não é? foi um milagre, foi a minha equipa, mas eu gostei de também intervir, dar alguns inputs, porque são desafios no corporativo que eu acho engraçados e gosto de participar. Mas depois gosto mais dos casamentos e também de, evidente, eventos particulares que sejam praticamente como aos casamentos, ou seja, há um envolvimento pessoal e quase afetivo com as pessoas para criar, quase não, afetivo mesmo, para criar esse evento, porque não, os clientes têm que sentir que nós damos corpo e alma no evento que eles estão a querer fazer, que para eles é muito, muito importante. E nós, para nós também é, não é? Como é evidente. E portanto, eu gosto desse desafio, que há um envolvimento que tem a ver com um dia que é muito importante para aquela pessoa. Não é mais um. Inovar também é É preciso muito, nesta área. muito importante. Aliás, eu acho que para estar na crista da onda, para a empresa continuar sempre a ser uma empresa que também é líder, E a ser não há como. solicitada, não é? E a E ser... não há como não estar sempre a inovar. Temos de estar sempre, sempre a puxar pela cabeça como é que inventamos uns candeias novos, como é que inventamos uma solução de fazer layouts diferentes, de N coisas que temos que inovar e estar sempre, sempre, sempre a pesquisar tendências. E é preciso, eu acho que é preciso ter mundo, é preciso viajar, é preciso ver, é preciso olhar, Estar muito informado. estar muito informada, e é preciso ter mundo e de facto viajar também é importante, ir a lugares diferentes, mas não é preciso ir ver festas, é preciso ver coisas, ir a restaurantes bonitos e com coisas bonitas e giras, e a partir de qualquer coisa pode ser uma inspiração São para coisas fontes de inspiração, diferentes. exatamente. Exatamente. É isso. Agora tem que estar atento, não se pode ir a sítios e estar distraído e não reparar em nada, não é? Por norma, as pessoas aceitam bem essas novas propostas. Aceitam e procuram. A maior parte por exemplo, das noivas, chegam sempre com esta frase: "Ah, eu quero uma coisa diferente". Para o tal dia especial, não é? Da sua vida. Procuram algumas coisas diferentes. Evidente que não querem tudo diferente, porque há ali um guião que gostam que seja sempre mais ou menos Seguido. conservador. Mas procuram coisas diferentes e nós também temos que ter essa preocupação em oferecer algumas coisas diferentes. E também temos que ter a noção que depois há muita coisa que, se nós fizermos, os outros também vão fazer igual. E portanto temos que também estar sempre a inovar, porque senão às tantas estamos todos a fazer igual. Os anos 80 estão muito lá para trás ou ainda também podem ser fonte de inspiração para. Não, são fonte de inspiração sempre, que fizeram-se coisas extraordinárias. E é sempre ótimo e inspirador revisitar as fotografias e o que se fez nessa época, porque foi uma época extraordinária, com uma criatividade incrível. E portanto acho que é sempre bom ir lá espreitar e inspirarmos-nos. Isso pode aplicar-se à atualidade. Sim, sim, completamente, acho que sim. Patuxa Ferreira dos Santos, muito obrigado Muito por obrigada. esta viagem à Lisboa dos anos 80 e às festas. E obrigado também a quem nos acompanhou. Podem seguir-nos no Spotify, Apple Podcast e nas redes sociais do ACP.